Meus pais migraram para São Paulo, eu ainda não tinha nascido, e aí eu nasci em São Paulo. Meu pai se chama Miguel e minha mãe se chama Maria, né, nomes portugueses. Eles vieram de Minas Gerais para tentar uma nova vida, né, em São Paulo. Para isso, eles se submeteram a um pouco de ocultar os seus valores e a sua cultura indígena. Se submeteram a se adaptar ao modo de vida da cidade grande, né? Onde a minha percepção é sempre dos meus pais batalhando, né, trabalhando, buscando formas assim de sobrevivência. E por morar ainda dentro de uma região assim de mata, então nós vivíamos assim sumidos, caminhando por trilhas, brincando de esconde-esconde, pega-pega. Naquela região de São Paulo recebeu muitas migrações assim do nordeste do Brasil, do norte. E aí o futebol virou nossa principal brincadeira, nosso ponto de convívio com todas as outras pessoas, com todas as outras crianças. Naquela época não tinha esse negócio assim, a gente não via diferença entre índio e não índio, essas coisas assim. Embora meu apelido, como uma brincadeira, o pessoal me chamava de Indião. Na verdade eu era pequenininho, né? Assim, ô Indião, Indião. E o que eles mais gostavam, meus amigos, meus irmãos, era nas férias a gente descia a serra e íamos procurar uma cachoeira para ficar acampado. Ficávamos 3, 4 dias no mato. Na época que eu estudava, a década de 70, aqui no Brasil, era uma década do militarismo. Então tudo era muito rígido. Se cantava todos os dias o hino nacional e minha tarefa era segurar a bandeira. Tinha um jeito de dobrar, tinha um jeito de desdobrar, e a bandeira na sua mão ia se desdobrando, se levantando. Aquilo ali era um ritual. E eu sempre gostava quando tinha vento, porque eu detestava a bandeira parada, né? Algumas coisas já começavam a me incomodar quando tinha a comemoração do Dia do Índio. Os professores falavam assim, o índio pescava, o índio caçava, como se as coisas não mais existissem. E a estranheza era maior porque a poucos quilômetros da minha casa existia e existe até hoje um povo ainda, né? Uma comunidade indígena, que é a comunidade dos Guarani. No colegial eu comecei a ter professores que estimulavam ainda mais o questionamento sobre, olha, você já pensou sobre a sua condição, sobre a sua cultura, da onde que você veio, que comunidade você pertence, o que você é. E eu comecei a ter, então, uma reflexão sobre a minha condição. Foi no colegial que eu comecei a procurar, assim, os Guarani. Eu fui trabalhar com os Guarani. Eles cantam gratidão
ao sol que orienta o caminho deles. Obrigado, sol, que nos dá vida, nos dá força. Cantam para a lua, que orienta o caminho da alma, de noite quando dormem. Cantam para o mar, para os grandes rios, que exercem o mistério. E é diário. Você tem que agradecer todos os dias. Eu conheci um pajé que tinha muita sabedoria, assim. Então eu tive um aprendizado muito grande com ele. Ele dizia que os Guarani tinham que recuperar a dignidade, né? E a dignidade vem da terra. Foi ele que me batizou, que me deu um nome Guarani, porque na tradição Guarani os nomes vêm por intuição. Ele disse: seu nome também é Verá, Verá de Cupé, e você também tem um espírito de cura. E eu disse assim: não, mas o meu trabalho é de mensageiro. Ele falou: pode ser, você traduz as nossas palavras e traduz os nossos sentimentos para o Juruá. Juruá é o não índio. Continua nesse trabalho, mas você também tem uma missão de cura. Eu tive uma das minhas experiências assim igualmente profundas, né? Quando eu fui convidado para visitar o povo Craô. O Rio Tocantins é um lugar tão maravilhoso assim, uma área do cerrado, um sol permanente, uma coisa quente assim, e um rio que parece um mar. E aí eu passei pelo ritual chamado Ritual da Empenação. É passado todo um leite que é uma cola das plantas, e depois você é colocado penas de gavião, então você fica empenado, o corpo inteiro empenado. E quando você é empenado, você não pode mais tocar o chão, então você fica retirado numa rede por 3 dias. Naquele momento eu me senti assim, resgatando a minha raiz da linhagem pessoal. O meu espírito saía do corpo e eu voava, eu ficava vendo o meu corpo assim, empenado. Ali eu compreendi que nós não somos corpo, o corpo é a nossa casa. Eu era espírito puro. Aí eu, no 3º dia, eles chegaram, falaram: bom, agora vai ser a conclusão do ritual. Aí uma tia, uma senhora forte, alta, Craô, me pega nas costas e eu, com pena, falei: poxa, você vai me pegar nas costas? Não, e ela rindo: é assim mesmo que é o ritual. E aí me carrega nas costas porque eu não podia pisar no chão, e correndo, e um monte de gente correndo assim, correndo, né? As crianças da aldeia, os jovens correndo pela trilha, indo em direção ao rio. Eu lá nas costas, quando eu chego na beira do rio, ela me joga, vum! E eu caí no Rio Tocantins, está batizado.